Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Trabalhamos com o que Temos. Esse podcast que sempre valoriza para você trabalhar com o que você tem, ainda que o que você tenha seja nada, a gente aprende a trabalhar com isso, meu caro. Seja muito bem-vindo. Eu sou a psicóloga Juliana Marian, e esse podcast ele gira em torno das experiências da minha vida. Então, quando eu convido alguém para vir aqui conversar comigo, eu sempre procuro trazer assim, as coisas que aconteceram na minha vida também, para que possa ficar bem ilustrativo, e porque todo mundo aqui adora uma fofoca, né? E fofocas são legais, são muito bem-vindas. Hoje, a gente vai falar de um pilar essencial. Eu estava lendo um livro recentemente que se chama 24/7, ou 24/7. E ele fala sobre a importância do sono na nossa vida. E ele diz que o sono ele é uma das formas de resistência ao movimento capitalista, porque é o momento em que a gente para de produzir. Eu achei isso fenomenal. Inclusive, ele traz algumas ideias também de a gente ficar sem sono, né? Que é usado como uma forma de tortura em algumas prisões e tudo mais. Então, o sono ele é essencial para a nossa saúde, para o nosso cérebro. E a gente precisa entender como que ele impacta, né, o nosso bem-estar emocional, o nosso social, o que acontece no nosso cérebro quando a gente dorme. E para isso, eu trouxe a pessoa que, para mim, é a que mais entende de sono que eu conheço. Quando a gente tem pacientes aqui na clínica, na nossa comunidade, que fala assim, estou com problemas de sono, eu falo, toma, Laís, leva, né? Trouxe para conversar com a gente hoje a Laís. Ela já esteve aqui no outro episódio falando sobre autoestima, que foi muito bom, gente. Aquele episódio foi muito bom. E ela está aqui de novo com a gente, para a gente conversar sobre esse novo tema que é sono. Tudo bem, meu amor? Olá, agradeço o convite novamente. Né, e terão outros. Sim. Bom, me apresentar novamente, né, rapidinho, para quem não viu de autoestima e deve ver depois. Eu sou Laís, sou psicóloga, atuo tanto na psicologia clínica, né, com a psicoterapia, quanto em avaliações psicológicas. Muito bem. E aí, nas avaliações psicológicas, uma das primeiras perguntas que a gente faz é como está o sono, né? Exatamente. A gente sempre pergunta para a pessoa, tudo bem, não sei o quê, beleza, então nome, idade, conta um pouquinho da sua vida, está se alimentando bem, como está seu sono, né? É sinal que isso realmente é uma coisa muito importante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a importância do sono para a saúde mental, tá? Eu queria dizer que a gente tem aí, para o nosso episódio, eu dei uma pesquisada em algumas coisas, e eu vi que tem um estudo que ele foi conduzido pela Stanford Medicine. Ele foi um estudo que acompanhou 70 mil pessoas ao longo de 8 anos. Para analisar os efeitos de dormir tarde. Eu acho que você já deve ter visto esse estudo também. E porque ela está aqui balançando a cabeça para quem só está ouvindo. E os resultados, eles indicam que tanto as pessoas que são madrugadoras, quanto aquelas que são notivagos, né? Ou seja, as pessoas que acabam deitando um pouco mais tarde, apresentam taxas mais elevadas de transtornos mentais e comportamentais. Ou seja, o dormir mais tarde ou ficar acordado de madrugada está correlacionado à depressão, à ansiedade, né? E ele concluiu que todo mundo se beneficia de dormir mais cedo. E quem acordava com o nascer do sol demonstrava melhor saúde mental. Eu achei isso mágico, porque eu sou uma pessoa que não acorda com o nascer do sol. Isso justifica a minha falta de saúde mental. Ou não sei. Mas enfim, talvez funcione. E aí teve uma outra que eu vi na agência brasileira também, que destaca que a fadiga resultante da privação de sono ou de um sono de baixa qualidade causa uma sobrecarga física, mental e emocional, levando assim a alterações de humor, né? E a psicologia, ela explica um pouco disso, né? Falando que a má qualidade do sono evolui para sintomas com dificuldades para dormir. Então, se você tem um sono de qualidade ruim, também não dorme bem. Que a manutenção do sono também é mais difícil. E isso tudo está associado a quadros de ansiedade e depressão. Cara, mas me conta um pouquinho mais. Você acha que realmente tem essa ligação, assim, os estudos, por mais que eles apontem, assim, o que você já estudou que você acha que cabe, que funciona para dizer que o sono está correlacionado com saúde mental? Bom, é um assunto bastante complexo e a gente tenta resumir, né? A gente tem bastante conhecimentos da neurociência, da fisiologia, né? Do corpo, mas basicamente, se a gente for resumir, o que acontece? A gente tem algo que a gente chama de ciclo circadiano,
Que a gente acha, às vezes, que é só o sono, né? O sono regulado, mas não é só isso. Então, o nosso corpo, ele funciona como um reloginho, tudo. Nossos órgãos, nossa produção de hormônios, as proteínas, tudo funciona como um reloginho, né? E quando, né, a gente tem esses estudos, o que eles nos mostram? Que dormir mal bagunçam esse ciclo circadiano, que é responsável por toda a nossa fisiologia do corpo inteiro. Então, assim, a partir do momento que a gente dorme em momentos errados, com má qualidade, com fatores que influenciam café, estimulantes, álcool, cigarro e etc., a gente está, de fato, modificando toda a nossa fisiologia inteira. E aí, já vimos onde vai chegar, né? Sim, de fato, de fato. E quais são os impactos que a gente tem de privação de sono na saúde mental? Sim. Bom, como a falta do sono ou o sono de má qualidade afeta muitas coisas, afeta muitos processos, né? Como que a gente poderia resumir? Ele afeta na nossa atenção, processo atencional, afeta, né? A privação do sono em si, né? Afeta a atenção, então diminui a atenção. A gente passa a ter dificuldade em transitar entre estímulos diferentes, né? Então, perceber estímulos e coisas diferentes. Né? Então, isso afeta bastante. A gente tem também um problema de memória a curto prazo, tanto pela dificuldade da atenção, em observar os estímulos, em reter esses estímulos, né? Então, a memória também é afetada. Isso causa também uma dificuldade no processo criativo, no processo atencional como um todo. Enfim, são várias e várias coisas. Isso leva a problemas de aprendizagem, a organizar ideias, né? Então, assim, tudo isso é bem afetado. Dormir mal, você não funciona. Se dormir mal, não funciona. Não funciona. Não. Meu Deus, cara, que louco. E tem um tempo ideal de sono? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Isso varia de etapas da vida, assim, do nosso desenvolvimento. Então, crianças, recém-nascidos, eles podem ali dormir até 17 horas, né, recém-nascido. Basicamente um gato, porque o gato ele dorme acho que 18 horas por dia, é um gato. Exatamente. Animais também, né? Diferentes animais têm também diferentes padrões de sono, né? Então isso é interessante também. Inclusive, né, não privem os gatos de vocês, eles não dormem muito, eles dormem o ideal, o adequado da espécie deles, é normal. Então, desse lugar, muito bom. Exato. Agora, voltando aos recém-nascidos que dormem tanto quanto os gatos. Sim. Aí, por exemplo, na fase infantil tem vários padrões. E aí, numa criança de 13 anos e até 12 horas, mais ou menos, adolescência. De 13 a 12 anos são de 8 a 10 horas na adolescência, né? Então, a adolescência que você diz, de 12 em diante? De 13 até 18 anos. De 13 a 18, tá. Isso. E adultos de 7 a 9 horas de sono, que é o ideal. E idosos entre 6 horas, 7 horas de sono, até 8, 9 horas também. Isso explica porque as senhoras estão varrendo a calçada de manhã. Sim, acordam muito cedo. Porque idosos têm uma necessidade menor de sono, de tempo ideal de sono. Exato. Olha só, muito bem. E você acredita que a qualidade do sono influencia diretamente na nossa criatividade, na nossa produtividade? Ou isso é uma coisa que a galera inventou para... Ou o contrário, né? Que as pessoas falam assim, não, se você dormir pouco, você produz mais, né? É assim que funciona? Não é assim, né? Existe um estudo muito famoso que comparou 3 grupos de pessoas. Um grupo foi o que dormiu 8 horas da noite, teve uma boa qualidade, era mais ou menos um ambiente controlado. O outro grupo dormiu 7 horas e o outro grupo dormiu 6 horas. Nos relatos, ambos os grupos relatavam que se sentiam bem, descansados e dispostos, mas eles aplicaram testes cognitivos, testes de desempenho cognitivo, desempenho mental, e realmente o grupo que dormiu 6 horas teve um desempenho abaixo do esperado em comparação aos outros grupos, né? E isso, de fato, demonstra, isso é um estudo bem famoso, bem confiável e tudo, e realmente, assim, né? A gente tem que pensar no seguinte também, né? Quanto mais eu durmo mal, mais isso afeta vários processos emocionais,
cognitivos, fisiológicos, comportamentais, né? Porque quanto mais eu durmo mal, menos produtível eu sou no geral, né? Às vezes a gente não percebe que é por causa disso, então a gente acha que a gente está distraído, a gente acha que a gente não quer fazer as coisas, que a gente não é produtivo e etc. A gente às vezes só vê um resultado ruim, né? Da produtividade baixa, e isso afeta a autoestima. Né? Põe na conta da procrastinação. Não, estou procrastinando, quando na verdade o sono não está adequado, né? Exato. Ou de um possível TDAH, que não é TDAH, mas muitas vezes existem, né, muitas demandas de pessoas que estão com problema atencional, de memória, de procrastinação, de motivação, e acham que é TDAH porque tá dormindo mal há muito tempo, né, há muitos anos, tem aquela manutenção, tem que ter uma manutenção de um médio e curto prazo ali, de médio e longo prazo, aliás, para ter esse sono ruim e ter, ter tanto impacto, né? Mas claro que a curto prazo também vai impactando, só que o problema é que a gente não percebe. A curto prazo, quando a gente dorme mal, a gente não percebe. Aí, quando a gente vai perceber, tá lá muito assim. Já pode até ter um transtorno do sono mesmo. Olha só, depois eu vou perguntar mais sobre transtornos do sono, porque eu passei por situações em que eu não sabia diferenciar se era um transtorno do estresse pós-traumático ou se era um transtorno do sono, né? Então, aí depois eu vou te pedir ajuda de sair. Mas agora, eu já ouvi falar muito sobre o famoso sono REM. Né? O sono REM, o sono REM, o sono REM, o sono REM, enfim. O que é esse diabo desse sono REM? Onde ele acontece? Como a gente aluga um desse? Porque no momento acho que estamos sem. Me fala um pouquinho sobre as fases do sono e como que elas funcionam. Tá. A gente tem basicamente 4 fases, sendo uma delas o REM, mas o não REM são as 3 fases iniciais ali do sono, né? Na verdade, elas oscilam, elas variam entre si, mas durante a noite toda. Mas assim, a primeira fase é aquela que você tá quase dormindo, pegando no sono, tá meio anestesiado assim, e tudo. Pode até acontecer uma pequena alucinação, assim, tem gente que fala, nossa, eu tô sonhando meio acordado e tudo, e é normal isso. A fase 2 é quando você está indo para o profundo, e a 3 é o profundo em si, né? E é ali que o sono, o nosso cérebro é lavado, é onde tudo tem um restart, digamos assim, né? E aí depois vem o sono REM, que assim, não é muito, assim, a ciência ainda não sabe explicar muito bem por que serve, por que a gente tem esse sono REM e tudo, mas é uma fase em que o nosso cérebro está tão ativo quanto a gente estivesse acordado, assim. Então, é como se ali ele processasse tudo, né? Processasse as memórias, as informações, tudo que a gente aprendeu, tudo que aconteceu, é como se ali tivesse, né, acontecendo a coisa rodando ali, né? O que a gente passou no dia, né? E aí, essa é a mágica do sono REM. E é nesse momento do sono REM que a gente tem os sonhos que a gente lembra ou que a gente não lembra? Sim, a gente sonha nessa etapa. Tá. Os sonhos, eles são mais estranhos ou mais oks, assim, porque a gente está fazendo uma reorganização de tudo aquilo que a gente pensou durante o dia, né? Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem essa ideia, esse construto de que o sono são pensamentos automáticos que a gente não só não viveu, mas viveu durante o dia. Então, é uma junção. Você tem pensamentos automáticos do que você viveu durante o dia e pensamentos automáticos que você criou durante o seu dia. E esses pensamentos, eles estão sendo organizados, né? Tem pessoas que lembram do sonho e tem gente que não lembra. A ciência já chegou numa explicação para isso? Ou a gente ainda tá, tipo assim, vamos no Deus dará mesmo? Olha, Ju, os sonhos são ainda uma incógnita. Existe essa teoria que é a que mais a gente vê como assim, lógica, né? Mas existem pessoas que sonham com coisas que pessoas que nunca viram na vida e depois encontram essas pessoas. Tem umas coisas meio ainda nebulosas, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente entender ainda, descobrir ainda. Não sei exatamente por que pessoas lembram, por que pessoas não lembram. Então, todo mundo sonha, sempre, todas as noites, mas nem sempre a gente lembra, né? Então, algumas pessoas dizem que tem a ver com a fase do sono. Então, por exemplo, se eu acordo logo depois de um sono REM, né, de uma fase de sono REM, pode ser que eu lembre mais facilmente, porque eu acordei logo depois, né? Mas se outra etapa estava ali, né, logo antes de eu acordar, talvez eu não lembre. Muito bem. Tá.
A gente sabe, por exemplo, que existem neurotransmissores no nosso cérebro, que eles são hormônios, né? Só que são hormônios neurológicos. Os neurotransmissores, assim, de maneira bem básica, eles é como se fossem a moeba que liga um neurônio no outro. Então, eles vão servir para que um neurônio se comunique com o outro. Para que ele se comunique um com o outro, vai sair um neurotransmissor de um e entrar no outro. De maneira muito rudimentar e assim, básica. A gente tem algum neurotransmissor que ele ajuda no sono, é produzido no sono, que funciona no sono, ou alguma coisa assim, que influencia direto no nosso cérebro, porque esse neurotransmissor está aqui dentro da caixinha da cabeça, né? A gente tem algum neurotransmissor que tem a ver direto, que tem relação com o sono? A gente tem que é a melatonina. Tá. E a gente tem o hormônio que é a adenosina, né? Então, o que faz a gente cair no sono, assim, que faz a gente capotar, que faz a gente sentir exaustão, que faz a gente sentir fadiga para dormir, é a adenosina. E a melatonina é o que ajuda a induzir o sono. Uhum. E eu sei que a melatonina, ela vende na farmácia em potinhos. Né? Qual que é a função dela? Olha, às vezes a gente tem um pensamento muito errôneo de que a melatonina ajuda a gente a dormir, assim, como um todo. Mas a gente já sabe hoje, com alguns estudos, que a melatonina ajuda a regular o ciclo circadiano como um todo, né? Ela ajuda a induzir o sono, né? Então, ela é muito mais propensa a ser usada ali, por exemplo, quando eu tenho dificuldade para começar, né, a dormir. Mas a gente precisa entender muito bem esse uso da melatonina, para que serve, para que ele está sendo feito nesse momento. É muito indicado para pessoas cegas, porque tem um processamento do sono muito diferente da gente, né? A recepção ali da luz, a recepção da luz e tudo, porque a gente precisa da luz natural, principalmente, né? Para a gente organizar esse ciclo circadiano, depende da luz, é bem importante. Então, ele é indicado para pessoas cegas, que têm já essa dificuldade, esse problema de não, né, ter essa captação de luz natural, e também para pessoas que, às vezes, viajam e mudam de fuso horário. Então, a melatonina é muito mais indicada para um ciclo circadiano mais regulado do que para o sono em si, assim, né? Então, muita gente, às vezes, toma e não faz efeito nenhum, ou efeito placebo. E aí, existem outras estratégias que a gente usa para poder regular o sono. Entendi. Muito bem. Bom, então deixa eu te trazer aqui uma situação interessante para você poder me dar a sua opinião, que é a seguinte situação. Não é novidade para ninguém que eu tenho um transtorno bipolar, do tipo 2, né? E uma das características principais do transtorno bipolar é que a gente, muitas vezes, vive crises depressivas, né? Então, na verdade, o transtorno bipolar ele é caracterizado por ciclos depressivos e ciclos de hipomania, do tipo 2, né? Ciclo de hipomania. O que é um ciclo de hipomania? É quando a gente literalmente acha que a gente pode fazer tudo, que nada vai dar errado. E a gente se enfia em cada furada por conta disso, mas isso eu vou deixar para quando eu for fazer um episódio sobre transtorno bipolar. E aí a gente conversa sobre isso. Mas nesse caso, eu vou focar do outro lado, né? Hoje eu tenho muito mais quadros depressivos do que hipomaníacos, graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque a hipomania, por mais que ela tenha seus benefícios da gente ficar ativo, da gente conseguir dar conta das coisas, as consequências são muito grandes. Por exemplo, eu tenho uma diminuição de sono quando eu estou em hipomania muito grande. Então eu durmo 3 horas por noite e já estou ok, né? Pronta para a outra. Isso em períodos de hipomania. Mas o que eu queria te trazer é, quando eu estou em processo depressivo, quando eu estou em períodos depressivos, ele dura de 4 dias a 30 dias. Vai depender do processo. Então, às vezes eu fico deprimida por 4 ou 5 dias, às vezes eu fico deprimida por 1 mês. Nesse processo, eu sinto muito sono. Muito sono, mas muito sono mesmo. Laís, é incontrolável. É incontrolável. É aquele sono de eu sentar no sofá para fazer qualquer coisa e eu estar cochilando. E eu durmo, às vezes, por 10 horas durante a noite. O que me deixa muito mais deprimida, obviamente. Por quê? Porque a gente tem o processo de começar a se culpar por ter dormido demais, aí a culpa faz a gente se sentir triste e a tristeza mantém o ciclo da depressão.
eu quero te pedir duas coisas. A primeira, que você comente sobre essa relação de saúde mental, essa relação de depressão e sono, por exemplo, que é uma coisa que para mim é muito viva na minha vida. E isso não é uma coisa que eu vivi. Eu estava assim hoje é dia 13? Eu estava assim há 4 dias atrás. Então é uma coisa que eu vivo todos os dias a partir do momento que eu estou em crise depressiva. E eu queria que você me contasse também algumas estratégias para lidar com isso, porque, sinceramente, não sei o que fazer. Vai lá, é contigo. Sim. Boa sorte. É muito assim, interessante, de certa forma, né? Lógico que não essa palavra, gente. Interessante, quer dizer tantas coisas. Eu amo. É legal, mas é porque, assim, hoje existem até muitos estudos que veem uma correlação entre transtorno bipolar e problemas do ciclo circadiano. É muito doido isso, e é claro que na depressão também, o unipolar, também acontece essa alteração do sono, pode acontecer ou para mais ou para menos, né? Mas isso me faz lembrar até um dos mitos muito grandes, muito sabidos, muito pensados, é um mito, né, que muita gente tem de que estou deprimida, então eu tenho que dormir mais, eu preciso descansar, que a pessoa de fato se sente mais cansada, né, por conta da alteração que existem nos hormônios, os hormônios do bem-estar, então tá muito desregulada essa parte, né, e aí que é o ponto-chave, a gente tentar entender que não é dormir mais que vai fazer, né, se sentir mais descansada, é o oposto. Na depressão, no processo depressivo bipolar ou unipolar, é o oposto. O ideal é regular o sono para a quantidade certa. Não é fácil, porque de fato tem que lutar contra o sono, tem um processo, né, de lutar contra o sono. Então, é um processo, dá trabalho, mas precisa ter essa regulação e um aumento de ativação, que a gente chama de ativação comportamental. E aí, aliando, assim, estratégias, tanto da terapia que a gente tem, né, essa ativação, tentar regular esse sono, pelo menos os horários, né, fazer uma higiene do sono, que a gente pode até falar também, né, que é uma das melhores estratégias para problemas de sono. Sim, vamos falar disso. O corpo vai entrando no eixo, né? Então, ele vai ajustando, até porque hormônios como serotonina, dopamina, que estão ligados ali ao bem-estar, a sensação de bem-estar e a depressão, eles também são regulados pelo sono e pelo ciclo circadiano. Sim. Muito bem. E o que eu posso fazer, então? Assim, sobre ativação, né? Terça-feira dessa semana era um dia que eu estava nessa situação aí do sono. Eu estava desejando o quê, né? Deitar e ficar em paz ali, firme e forte. Mas aí, meu marido, ele insistiu muito para que eu fosse com ele para um dos meus lugares favoritos, que é o Sesc. Gosto muito do Sesc. Então, ele insistiu que eu fosse com ele para o Sesc, para a gente poder almoçar lá. E ele aprontou a minha mochilinha para eu nadar mesmo contra a minha vontade. Então, eu fui reclamando com ele, como uma boa criança de 5 anos que eu sou quando eu fico deprimida, daqui até o Sesc. E fui falando para ele que eu não queria. E eu almocei falando que eu não queria. E no final, eu estava dentro da piscina, fazendo ali meus 300 metros, que era o que eu conseguia, mesmo diante de um processo bem cansativo, né? Foi bom porque o sono passou, né? Ao mesmo tempo foi muito difícil, porque o meu corpo queria ficar deitado dormindo, mas foi bom porque o sono passou. Aí eu dei continuidade no meu dia, e eu dormi melhor naquele dia. Eu odeio admitir que meu marido tinha razão, mas ele tinha razão, né? Então, assim, quais são as estratégias que a gente pode ter, não só para sair desse sono que a depressão coloca a gente, seja a depressão bipolar, que é aquela que está dentro de um transtorno do humor, ou, como você disse, a depressão unipolar, que é aquela que é o transtorno depressivo, né? Então, estando dentro desses processos, ou para pessoas mesmo que olham assim e falam, meu, Laís, preciso dormir, cara, não tá dando, o que eu posso fazer? Bom, existem várias estratégias, né? O que você fez foi clássico da ativação comportamental, que é maravilhoso, né? Como que a gente normalmente tem um tratamento para depressão? Ativando, em vez de ficar parado, em vez de achar que está economizando energia, é o contrário, né? A gente começar a ter uma ativação. Isso faz com que a gente também promova satisfação,
né? Liberação de dopamina. Então, quando a gente se ativa, quando a gente faz exercício físico, por exemplo, quando a gente tem atividades prazerosas que, né, a gente gosta, então coisas que nos conectem de fato, de verdade, né? Não ficar nas telas de rede social, né? Uhum. Então, assim, porque de fato, assim, coisas que conectem com a gente, e quando a gente sente satisfação de estar produzindo, de estar conseguindo fazer, e tudo isso, tudo faz com que o cenário melhore, de fato, ali nos hormônios, e isso vai, né, é uma cadeia, né, isso vai aumentando, isso vai melhorando, como um dominó, né, então, eu faço uma coisa, opa, peraí, tô me sentindo melhor, aí depois eu faço outra, e por aí vai, até que, de fato, isso aconteça. Pode ser que nesse exato momento o sono esteja desregulado, mas eu me propus a, num primeiro dia, começar a fazer alguma coisa, né, ativar, fazer um exercício físico, uma caminhada, principalmente aeróbico, né, que a gente movimenta o corpo, e tem muita liberação de dopamina, e isso já começa a ajudar bastante, assim. Muito bem. E quais são as suas dicas para as pessoas que precisam regular o sono? A gente tinha comentado sobre higiene do sono, né? Higiene do sono. E eu queria saber como que faz isso. E eu queria outras dicas também. Vai, me dê dicas para isso. Vamos lá, me ajude. Sim. Hoje a gente sabe que o padrão ouro, o que é padrão ouro, né? O melhor tratamento para problemas de sono, um sono desregulado, é claro, assim, depende do nível, é higiene do sono. É o melhor que tem do universo. O que é higiene do sono? Alguns podem já ter ouvido, parece uma coisa, né, meio bobinha e tudo, mas, gente, faz uma diferença inacreditável. Você faz? Faço. É justamente por isso que ela fala que faz diferença, porque ela faz. Dá até tristeza, assim, porque, por exemplo, uma das coisas é não tomar café depois das 15 horas. Porque o café, ele tem uma meia-vida. 3 da tarde. Misericórdia. Pois é, por quê? Que acontece? O café tem uma meia-vida de 6 horas. E aí, ele fica muito tempo no organismo, né? Se você toma ali no fim da tarde, às vezes não é à noite, mas é fim da tarde, acha que tá tudo bem, mas ele ainda vai agir. Aí ele atrapalha no sono profundo, atrapalha pegar no sono, ou no sono profundo ou pegar no sono. Mas enfim, isso é uma tristeza, porque eu adoro café. Aí quando eu olho no relógio, eu falo, ai, que droga, já passou das 15, não posso mais tomar. Adoramos café. Estamos aqui hoje gravando esse episódio, são 3h38 e cá está a minha xícara pela metade. Pois é, são dos impactos, mas é muito, muito bom, assim, é muito importante. E aí, assim, aqueles básicos que a gente sabe, mas às vezes a gente não faz, que é não se alimentar antes de dormir em grande volume ou algo pesado, né? Porque, de fato, o corpo vai ter que fazer aquela digestão e pode atrapalhar, sim, o processo de sono. Não se expor a luzes muito fortes, luzes brancas, sabe? Essas luzes brancas que a gente começou a usar nas casas, né? Não é nosso habitual, nosso corpo não foi feito para receber essa luz. E isso atrapalha porque é muito estímulo visual, né? Então isso também é interessante. E aí, acho que assim, um dos principais é não se estimular antes de dormir. O que isso quer dizer? Trabalhar ou estudar, né? Se manter ali o cérebro muito ativo logo antes de dormir. Tem gente que recomenda 3 horas antes de dormir não fazer isso. Ver filmes, jogar videogame que são muito fortes, que tem cenas fortes, que tem um estímulo muito forte, independente, né, de qual estímulo seja. Esse estímulo muito maior, muito grande para o nosso cérebro, né? E aí se manter mais relaxado, manter num ambiente mais relaxado, uma luz mais amarelada, uma luz quente, né? Tomar um banho relaxante, coisas assim podem ajudar, né? E um dos principais, assim, tudo isso é importante, mas um dos principais o que mais regula nosso ciclo circadiano, que o sono está dentro disso, é a gente se expor à luz natural quando acorda. A gente precisa se expor à luz natural, porque é assim que o nosso cérebro entende que o dia começou. E é quando ele entende que o dia começou, é quando ele começa a girar tudo, que eu falei, né? Então, os hormônios, os órgãos, tudo começa a rodar. Literalmente pôr a cara na janela. Literalmente. Não precisa não, literalmente, mas assim, sim, se expor. E aí tem até tem pessoas que indicam 20 a 30 minutos. De fato, você ir lá na luz natural, não precisa ser sol, tá, gente? É luz, assim, né? Luz do dia, pode ser nublado ou chovendo, mas se expor a essa luz, porque de fato até nosso cérebro entender
que a gente está acordado e que o dia começou. Nosso corpo é um reloginho, então a gente precisa disso, que é uma das coisas mais importantes. E você acha que as redes sociais impactam na qualidade do sono das pessoas? Eu considero que sim, por vários motivos, né? A gente cria muitos ciclos de ansiedade com a rede social, e isso pode atrapalhar a dormir, a relaxar, então isso por si só já é muito ruim, né? A gente se sentir mais ansioso pelo ambiente da rede social, né? Que a gente já sabe, já está cansado de saber, mas as telas em excesso, né? Como um todo, esse excesso de luz, né? Nos nossos olhos, realmente atrapalha bastante a estimulação do cérebro, né? Em horas ali tardias, às vezes de madrugada, tem gente que acorda de madrugada e não tem problema acordar de madrugada. O problema é ir para o celular quando acorda, que aí já quebra. Não é acordar de madrugada, é o que você faz quando você acorda de madrugada. Exato. Né, porque já quebra aquele momento do seu cérebro de que ele está no momento de sono, né? Que seu corpo está entendendo que você está no período de sono, mesmo que você acorde. Então é bem ruim. Muito bem. Muito bem. Bom, então bora de resumo, Laís, do que a gente falou hoje aqui. A gente falou sobre o quanto que o sono funciona, como ele funciona, né? A gente falou sobre a importância para a saúde mental do sono. Então você trouxe termos aqui, memória, atenção, criatividade, tudo isso é afetado por um sono não regulado, que eu acho super interessante a gente saber disso. Você trouxe dicas incríveis, né? Você contou pra gente o ciclo do sono, então agora finalmente as minhas dúvidas sobre sono REM foram retiradas, obrigada. A gente teve ali a questão da saúde mental também, então a gente falou um pouquinho sobre o quanto um processo depressivo o sono pode impactar dentro de um processo depressivo, e você trouxe dicas ótimas pra gente aí. Deixa eu ver, você falou do café até as 3 da tarde, que é muito triste para nós. Você falou também da gente evitar as luzes brancas antes de dormir, né? Falamos também sobre o banho relaxante, sobre a respiração, coisas que são legais para a gente fazer nesse processo. E vimos o quão importante, o quão resistência é a gente dormir bem. Cara, eu acho que foi completo. O que você acha? É um assunto muito complexo, né? A gente vai tentando resumir e, assim, quem tiver interesse, né, de entrar mais na fisiologia do corpo, neurociência e tudo, vai ver o quão a gente está falando, assim, o quão tudo isso está conectado, né? Então, nossa rotina, né? Nossa rotina. Uma coisa muito importante também, né, que eu não citei antes, que é dormir e acordar nos mesmos horários, justamente porque o nosso corpo é um reloginho, né? A gente precisa ensinar para o nosso cérebro, para o nosso corpo, que a gente tem um horário para dormir e um horário para acordar. Muitas vezes acontece assim, na segunda-feira, né? Aquela segunda-feira, bem preguiçosa, né? Bem morosa, aquele cansaço, né? Você fala, poxa, passou o fim de semana, eu descansei tanto, eu dormi tanto. Mas se a gente dormiu errado no fim de semana, mesmo tendo uma semana boa de sono, não adianta, né? A gente bagunça tudo e aí, de fato, a gente se sente mais cansado mesmo. E aí também entra o processo depressivo, né? O sono desregulado, dormir demais, por exemplo, também desregula, tanto que a gente tem, né, ali o parâmetro, né, entre 7 e 9 horas, se a gente dorme mais do que isso, também desregula nosso ciclo circadiano e também dá a sensação de cansaço muito mais do que deveria, né? Então tudo isso é muito importante. E fazer exercício físico também ajuda, porque a gente cansa o corpo. E aí a gente tem mais propensão a ficar relaxado à noite, na hora de dormir, né, e tudo. A gente conseguiu ali dar para o nosso corpo aquela energia, né, já muito positiva, mas que depois a gente vai sentir um cansaço bom para relaxar, né, não vai estar tão ativado e tudo. Meu Deus, gente, completo. Esta mulher é a eleita rainha do sono desta clínica. É isso. Dúvidas sobre sono, falem com ela. Maravilhosa. Mas eu queria muito agradecer a sua participação. Foi esclarecedor, inclusive, para mim, né, nesse quesito aí de processo depressivo, sono, me ajuda demais, demais mesmo. Vamos voltar para falar mais sobre o sono, vamos conversar um pouco mais numa próxima aí sobre os transtornos do sono, quais são, onde vivem, o que comem, né? A gente vê aí outras temáticas, porque o sono é um tema muito interessante. Você trouxe coisas incríveis para a gente, certo? O que você quer deixar de mensagem final para esse povo? Me conte. A mensagem final é: o primeiro passo para mudar
de vida. Então, você quer melhorar a sua vida, quer melhorar seu emocional, quer melhorar seu aprendizado, sua cognição, seu rendimento escolar, seu rendimento acadêmico, rendimento no trabalho, regule o seu sono. É isso, entendeu? Vocês que lutem, eu também lutaremos todos para regular o nosso sono. Muito bom. Gente, é o seguinte, você não está sozinha nesse processo de trabalhar com o que você tem, não se esqueça disso. Quero que você siga o podcast, porque toda terça-feira, às 13 horas, a gente tem episódio novo aqui. Além disso, manda para alguém também que precisa ouvir um pouco mais sobre o sono. E eu queria deixar aqui as nossas redes sociais, que eu sempre esqueço de deixar, então vou deixar para você aqui embaixo, também na descrição, tem @psicologia.neuromarian, que é o da nossa clínica. E aí você pode encontrar as psicólogas que tem aqui junto comigo, você encontra a gente lá. Laís, por favor, seu Instagram? laisgebara.psi. Muito bem. E aí, se vocês quiserem procurar a gente aí pelas redes sociais, estamos à disposição. Muito obrigada e até a próxima, gente. Beijo. Obrigada. Tchau.